É muita alegria. É muita alegria, é muito prazer, muita satisfação poder estar nesse local com vocês. Eu quero fazer algo aqui que a gente ainda não fez hoje. Quem é que hoje que está nos visitando pela primeira vez? Faz um sinal assim com sua mão. Olha aí, gente. Olha que povo lindo aí, ó. Que isso! Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Você que levantou a mão, marca a sua cadeira aí. Quando você voltar no domingo, que vocês vão voltar, já vai ter o nome de vocês na cadeira. É de vocês. Cadeira cativa, beleza? Vocês são muito bem-vindos. Que vocês se sintam à vontade na casa do Pai. Que essa seja uma noite de mudança, de transformação na vida de vocês. E ainda em tempo, um feliz 2023. Que seja o melhor ano da vida de vocês. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém? Meus irmãos, nós estamos começando mais uma campanha. O ano virou. E nós temos aqui, todas as quartas-feiras, né, as campanhas, com um tema específico. E nesse primeiro mês, o tema da campanha é esperança. Um tema muito interessante, muito legal. Eu gostei muito. E quero desde já agradecer ao Nando, nosso líder, nosso pastor, que nos proporcionou esse momento de poder, no primeiro culto da resposta do ano de 2023, me convidar para estar aqui com os irmãos. E eu faço isso com muita alegria, lógico, com temor e tremor. Eu estava ali atrás falando assim: Rosana, ora por mim aí, minha irmã. Ela, por quê? Eu falei, estou muito nervoso. Ela, que isso? Eu falei, você não faz ideia de como eu fico ali em cima. Mas a meninada aqui, a galera aqui do louvor, ele já preparou o ambiente, e eu tenho certeza que aquilo que nós sentimos aqui, vocês sentiram aí também. Eu tenho certeza que quando você cantou aquela canção dizendo, ó, quão lindo esse nome é, você sentiu de perto a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria presente. Você tem dúvida que o Senhor está aqui nessa noite? Você tem dúvida disso? Eu não tenho. E se Ele está aqui, coisas incríveis Ele vai fazer em nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 42. Isaías 42. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 ao verso 8. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero fazer aqui nesse momento de introdução, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil. O mundo inteiro, ele tem vivido experiências, e nós percebemos que a nossa cultura é uma cultura religiosa. E diante das dificuldades que o mundo apresenta, diante de todos os contratempos que chegam até nós, e nós que temos essa cultura religiosa, principalmente nós que temos essa cultura católico-romana, podemos dizer assim, e aprendemos isso com a história, com os nossos pais, nós temos o costume de nos apegarmos a alguma coisa, numa crença, em alguma entidade, para poder, quem sabe assim, passar batido pelo momento difícil, pelo tempo de dúvidas, pelos momentos que nos trazem um certo desconforto. Muitas vezes, por conta dessa estrutura religiosa que nós temos, quando nós falamos de riqueza, nós vamos buscar em alguma, vamos dizer assim, crendice, algo que faça a gente prosperar e a nossa vida financeira mudar. A gente busca em figuras, soluções para as questões das nossas vidas sentimentais. E a gente vai vivendo, buscando, colocando a nossa esperança, muitas vezes, naquilo que não pode nos dar esperança. E nós vivemos essa luta, nós vivemos essa confusão, porque nós precisamos de uma solução, de uma resposta,
Nós temos uma cultura que nos ensinou a buscar nos elementos religiosos e nós, então, colocamos os nossos questionamentos, a nossa esperança, naquilo que nós aprendemos, e o tempo passa e a gente fala assim, mas não resolveu. Quando a gente olha para o livro de Jeremias, quando ele escreve lá em Lamentações, e ele fala assim, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O que Jeremias estava dizendo, nos orientando que no tempo de dificuldade, no tempo de escassez, num tempo de perseguição, ele deu a dica em quem nós temos que esperar. E ele fala que nós devemos esperar no Senhor. Nós temos que colocar nossa confiança naquele que pode de verdade resolver as nossas questões, os nossos problemas. E aí, eu quero convidar você, nessa noite, a colocar toda a sua esperança, colocar toda a sua crença no nome que está acima de todo nome. Nós temos que sair daqui hoje com essa certeza que existe um nome que nós podemos confiar, um nome que nós podemos colocar a nossa esperança. O grande problema é que nós temos que resolver isso, é que quando nós falamos em esperança, nós conjugamos esse verbo, o verbo esperar, que, um exemplo, eu estou ali na rua, no ponto do ônibus, esperando o ônibus passar. Eu estou na estação do metrô, esperando o trem do metrô chegar. E o que eu faço? Eu fico parado, esperando. E se ele não passar? Eu continuo esperando. Quando nós falamos no sentido de mudança de vida, nós precisamos mudar o verbo. Ele continua sendo o verbo ainda, o verbo de esperar, mas só que nós vamos julgar ele no esperançar, que é diferente. Porque quando a gente fala em esperançar, nós estamos falando em almejar, em sonhar, em agir, em buscar. Quem esteve aqui no culto da virada? Ou assistiu em casa? Vocês lembram da palavra do pastor Josué? Irmãos, se você não assistiu esse culto, vocês precisam entrar 2023 com aquela mensagem. Ela vai mudar a sua vida. E uma coisa que o pastor Josué falou que marcou, ele falou o seguinte: existe uma promessa de uma vida extraordinária. Existe a vida extraordinária. Deus prometeu a vida extraordinária e apresentou aqui a vida extraordinária. Porém, entre um ponto e outro, existe um espaço que ele fala, entre a promessa da vida extraordinária, nós precisamos cumprir a jornada extraordinária. Por isso que quando o assunto é esperança, nós precisamos entender que é esperançar, porque nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta ficar esperando sentado, porque senão a banda passa e você está ocupado no zap zap. Perdeu a bênção. Nós precisamos agitar, nós precisamos fazer alguma coisa. Esse texto de Isaías 42, ele diz assim, versos de 1 a 8. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça e as terras do mar. Aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor,
que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela minha mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Curve sua cabeça, Pai, nós louvamos o teu nome. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. O Senhor quer falar conosco. E nós estamos aqui com os nossos ouvidos e corações preparados para ouvir a tua voz. Por isso, nessa hora, Deus, eu venho te pedir, não permita que eu atrapalhe o Espírito Santo de falar aos corações dos teus filhos nessa noite. Mas eu te peço, em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade entre nós e muda as nossas vidas, porque nós precisamos entender que estamos diante de um nome que está acima de todo nome, o nome poderoso, o nome maravilhoso, o nome de Jesus. Amém. Querido, quando nós falamos nessa estrutura religiosa, quando nós falamos da esperança, nós precisamos colocar a esperança realmente aonde vai haver um resultado positivo daquilo que nós aguardamos. Quando eu li esse texto, e eu trago o tema, o nome que está acima de todo nome, por que eu falo isso? No Antigo Testamento, Deus se revelou várias vezes, de várias maneiras, e em todas elas, todas as vezes que Deus se revelou, foi para o benefício do homem. Todas as vezes que Deus se aproximou, foi para mudar a história do homem. Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Deus é Deus, independente de você acreditar ou não. Eu não acredito em Deus, o problema é seu, Ele é Deus. Eu acredito em Deus, legal, Ele é Deus, Ele vai te abençoar porque você acredita. Ele não vai mudar por causa do seu humor, Ele não vai mudar por causa da sua crença, Ele é Deus. E nós temos que entender isso. Mas sabe o que me impressiona? É que no Antigo Testamento, Deus, Ele era conhecido, e Ele tinha alguns nomes que revelavam uma característica. Eles colocavam em cima da mesa o caráter de Deus. Cada nome que o povo chamava tinha uma característica que revelava a ação de Deus em determinadas situações. E nós precisamos colocar a nossa esperança nele, sabe por quê? Porque Ele tem a resposta para tudo que nós precisamos. Querido, no Senhor, qualquer área da nossa vida pode ser atingida de forma positiva. Qualquer área da nossa vida pode ser mudada. Você sabe por quê? Porque esse nome está acima de todo nome. O primeiro nome que eu quero compartilhar com vocês, que o Antigo Testamento nos revela, é o Jeová Shammah. Sabe o que significa Jeová Shammah? O Senhor está presente. Querido, só isso aqui já era o suficiente para nós dormirmos tranquilos. Porque aonde o Senhor está, coisas extraordinárias acontecem. O Senhor tem prazer em abençoar a minha vida e a sua vida. E sabe o que me chama a atenção? Que Ele sempre dá o primeiro passo. Irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo no vale da sombra da morte, e lá no vale da sombra da morte, nós sentimos a doce e suave voz do Espírito Santo, nos conduzindo para a presença do Eterno. É Ele que faz, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer se relacionar com você. Deixa eu falar uma coisa para você. O capítulo 29 de Jeremias, sugiro essa leitura, dever de casa. Ele fala assim, olha, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscar de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Querido, sabe que texto é esse? O povo estava cativo na Babilônia. Sabe o que o Senhor falou para o povo de Israel que estava lá cativo na Babilônia? Olha, trabalhe, conquiste, case, criem filhos no cativeiro.
no ambiente de escravidão. Lembra que eu falei do esperançar? Que é você almejar, é você sonhar, é você fazer. Foi exatamente o que Deus falou para aquele povo. E para que não houvesse dúvida, ele então dá essa sentença para ele, assim, olha, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Sabe quando? Quando eles buscassem de todo o coração, querido, o Senhor é Jeová Shammah, Ele está presente, busque de coração. Sinta a presença dEle, entre na presença dEle. Irmãos, nós temos que aproveitar e usufruir da presença do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, no discipulado, e falei o seguinte para ela: meu irmão, é inadmissível nós chegarmos no momento de culto na igreja, seja quarta-feira, domingo, naquela atmosfera, naquele ambiente, e a nossa cabeça está em outro lugar, se não for na presença do Senhor. A gente às vezes perde um tempo precioso quando vem para a igreja, no local onde o Senhor prometeu que iria se manifestar, porque eu falei no início, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então Ele fez uma promessa que se manifestaria. A gente vem para um local como esse e fica de bobeira. O cartão vai vencer. Minha sogra vai lá para casa. Meu marido, meu cachorro. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Quando você chegar nesse local, rasga seu coração, porque o Senhor está presente. Ele só quer que a gente fale com Ele assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo, se manifeste. Querido, o povo estava em cativeiro. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem a ver com o local que você está cativo, tem a ver com a tua disposição de buscar o Senhor. Talvez você esteja aqui e você está preso, sabendo, num relacionamento que está te fazendo chorar, está tirando a sua paz. Clame ao Senhor, porque aí Ele pode te ouvir e mudar a sua história. Talvez você esteja preso, sabe aonde? Num diagnóstico médico negativo, e isso tem tirado o seu sono, mas o médico falou que não tem cura. Ei, não interessa, estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo nome, Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem a ver com o seu diploma. Estou dizendo que você não tem que estudar, não. Não tem a ver com a sua conta bancária. Não estou dizendo que você não tem que ganhar dinheiro, não. Tem a ver que quem te sustenta e quem provê na sua vida é o Senhor. É a natureza dEle. Na relação dEle conosco, Ele nos sustenta, Ele é que banca. Deixa eu compartilhar uma coisa para você. Fiquei feliz em ouvir a história do Douglas. Parabéns, Douglas. Que Deus te abençoe. Que naquele local você seja realmente o farol do Senhor para mudar a história daquelas pessoas. Deus te abençoe, varão. É muito bom ouvir um testemunho desse. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu teve um período que eu estava desempregado, e eu estava no seminário, e a minha rotina era o seguinte: seminário, Júlia recém-nascida, hoje ela está com 17 anos, líder de louvor na igreja que eu era, professor de EBD, e participava de uma banda, que era interdenominacional. Fiquei desempregado. Cenário catastrófico, irmão. Doideira. Aparecia trabalho para mim. Todos eles era para trabalhar à noite, fim de semana, restaurante. Eu ia ter que trancar a matrícula no seminário. Eu ia ter que entregar a minha função de professor de EBD, de líder de louvor, porque eu ia ter que trabalhar final de semana, e aquilo me angustiou muito. Aí eu lembrei que existe na Bíblia um Senhor que é o Jeová Jirê. É aquele que dá a provisão. Sentei com Daniela e falei: Daniela, minha esposa, não vou aceitar esse trabalho. O Senhor falou comigo isso e isso. Ela falou: Wagner, estou contigo. Daniela, eu te amo, você é uma bênção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu nem mereço, hein? Como é que Deus é bom? Eu nem mereço. E aí, a família dela que queria me dar trabalho, porque Daniela tem uma parte da família dela que são donos de restaurante e tudo. Foi uma confusão, irmão. Isso é um vagabundo, não quer nada. Isso é um preguiçoso, não quer nada. E Daniela aguentando aquelas pedradas, irmão.
Irmãos, a gente saía do Itanhangá, ia para a parada de Lucas na igreja, às vezes sem dinheiro de voltar. Eu, Daniele, Júlia de cola e Clarissa com 9, 10 anos, já pagando passagem. E a gente ia sem dinheiro de voltar, a Daniele falava assim, amor, como é que a gente vai voltar? Deus proverá. Irmão, eu nunca deixei de voltar por falta de dinheiro. No dia da prova mesmo foi assim. A gente terminou o culto, ficou de bate-papo, aí a Daniele falou assim, amor, o pastor foi embora, o pastor me abençoava muito. Foi embora, te deu alguma coisa? Não, deu não. Aí o irmão Biraci foi embora, que era o responsável pela caixa de assistente social. Dava para recorrer a ele se viesse ruim. O Bira foi embora. Falou com ele? Não. Amor, como é que a gente vai embora? Deus proverá. E o povo foi indo embora, e a gente foi ficando de papo. E foi indo embora. Aí eu falei assim, ruim de tudo, eu durmo na minha mãe, que ela mora ali perto, eu fico na minha mãe, e no outro dia a gente vai a pé, sei lá de bicicleta, não sei. Aí daqui a pouco o telefone da igreja toca, ainda era aqueles telefones de linha. Aí a irmã falou assim, ô Daniele, a Mary, uma amiga nossa, está querendo falar contigo aqui no telefone. Aí a Daniele foi atender. Aí a Mary falou, Dani, a gente chegou em casa, já estava em casa, a gente chegou em casa, e o Márcio, que é o esposo dela, ele não vai trabalhar amanhã, falou assim, poxa, vamos dar uma carona para o Fi, que lá o pessoal me chama de Fi, né? Vamos dar carona para o Fi, para a Dani? Vocês esperam a gente vai levar vocês em casa. Irmão, não tinha dinheiro para ir para casa, não. Ele estava em casa, Deus tocou ele lá. Ele saiu da casa dele, ele veio, pegou a gente e trouxe no Itanhangá, irmão. Sabe onde eles moram? Em Brás de Pina. Mas aí deixa eu contar o milagre maior. Eu sem dinheiro, eu sem trabalho, dependendo da provisão, sabe o que eu dei para eles em troca? Quentinha com bacalhau, com espaguete, com camarão e catupiry. Que é isso, pastor? O meu freezer era lotado dessas coisas. Eu enjoei, irmão, de comer essas coisas. Na escassez, sabe por quê? Deus providenciava. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu não sei o que você está vivendo, não. Qual é a escassez da sua vida? O Jeová Jirê, ele pode mudar a sua história hoje. Ele pode trazer aquilo que ninguém pode, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é o Senhor. Sabe qual outro nome que eu encontro? E nesse tempo, esse nome, então, ele é poderoso demais. Jeová Shalom. Deus de paz. Olha que bênção, irmãos. Irmãos, diante de um nome desse, não tem estresse, não tem preocupação. Vai ter que sair, irmão. Você quer ver uma coisa? Gideão, lá em Juízes capítulo 6, versos de 11 a 24, Gideão estava lá malhando trigo no lagar, fugindo, com medo dos medianitas, porque toda vez que eles plantavam o trigo, os caras vinham, quando eles iam fazer a colheita lá, fazer o vinho, eles tomavam tudo, saqueavam tudo. Ele montou uma estratégia para ir para um local onde confundia os inimigos, estava lá malhando trigo no lagar, que era o local de pisar as uvas, beleza. Aí o Senhor fala com Gideão, Gideão, olha só, você vai ser libertador do povo. Aí Gideão, eu? É ruim, hein? Vou nada. Pequenininho, minha família desse tamaninho, não sou ninguém na fila do pão. Não vou não. Aí o Senhor falou para ele assim, olha, lá em verso 23 e 24, mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Querido, eu não sei sinceramente o que você está vivendo hoje de dificuldade e de desafio na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza e a palavra de Deus me garante. Quando você crê no Senhor, os desafios não são para te derrubar, eles são para te impulsionar para uma fase. Eles são para te levar para um outro patamar. E sabe qual é esse patamar? É o patamar da glória de Deus na sua vida. Nós temos que acreditar nisso, sabe por quê? Porque é Ele que dá paz, irmão. Irmão, nesse período de desemprego, hoje eu vou falar muito nisso. Às vezes eu estava lá, eu gosto de ver desenho animado, eu gosto. Aí eu estava vendo, sabe o quê? A Liga da Justiça, irmão. Que bênção. Aí Daniele está para lá e para cá dentro de casa, e eu calado na minha. Aí Daniele falou assim, aí parou na frente da televisão e falou assim, amor, pelo amor de Deus, fala comigo, abre o coração, não é possível que você não está preocupado, tu vai dar um troço, tu está muito calado. Eu falei assim, você pode sair da frente da televisão que eu estou vendo desenho? Irmão, zero de estresse. Mas sabe por quê? Porque a minha paz vem do Senhor, irmão. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei no Esperança Rio. O que vocês possam imaginar de comunidade perigosa eu entrei para cadastrar a igreja e conversar com pastores.
Irmão, tem comunidade, tem cada fuzil que nem filme a gente vê. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Em momento algum, eu fui abordado por algum elemento daquele, ou em momento algum eu tive a minha fé abalada, ou tive em momento algum qualquer tipo de medo. Você sabe por quê? Jeová Shalom é o Deus de paz, irmão. É aquele que quando chega, o nosso coração aquieta na hora. Você quer ver uma coisa, irmãos? Você lembra daquela passagem quando Jesus entra no barco com os discípulos e fala assim, olha, passemos para o outro lado. Irmão, a ordem foi dada, irmão. O destino foi traçado. Se Jesus falou que é para chegar do outro lado, vai chegar. E aí no meio do mar da Galileia, o pau quebrou, irmão. Vento, trovoada, onda, os discípulos, pescadores, hein? Segundo Flávio Josefo, eles primeiro tentaram contornar a situação, porque era natural. Eles eram pescadores, eles estavam acostumados com o vento contrário, eles estavam acostumados com onda, só que aquela tempestade foi diferente, irmão. E eles ficaram assim, vamos morrer, vamos morrer. E sabe o que Jesus fazia no meio do barco? Dormia numa almofada. Quem foi de marinha aqui? Temos aqui alguns marinheiros, eu fui de marinha, irmão. Eu servi embarcado na fragata Liberal, F-43. Eu, quando entrava naquele troço, eu já pegava o colete, irmão, que eu não sou bobo. Meu irmão, tu chega no meio do mar, é céu e água, tu não vê mais nada no mundo. Aí eu perguntava assim, Jesus, eu até sei dar uma abraçadinha, mas onde eu vou chegar em terra aqui? Garantiu o meu laranjão, aquele colete laranja, era dia e noite com ele, irmão. Eu agarrava mais ele do que eu agarro o Daniele hoje. Sou bobo. Como é que numa tempestade alguém dorme com uma almofada, irmão? Sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento. Só Ele pode te dar isso, irmão. Meu irmão, não tem morte, não tem enfermidade que vai tirar a sua noite de sono, sabe por quê? Jesus Cristo é a nossa paz, Ele é o nosso Jeová, Shalom, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O quarto nome, Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara. Irmãos, Ele sara as nossas feridas. O texto de Êxodo, capítulo 15, ele é interessante que o povo havia atravessado o Mar Vermelho, e Moisés então caminha 3 dias pelo deserto com o povo, não tem água. E quando eles acham água, a água não era boa para consumo, era amarga, mara. Então ele pega um pedaço de pau, uma madeira, joga naquela água e ela se torna em água doce. E é interessante que no verso 26, ali foi mais uma manifestação poderosa do Senhor, no sentido de cuidar do povo. Ele fala assim, olha, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, darem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha isso, irmãos. É o Jeová Rafá, é o que sara. Eu me lembro que o meu pai, ele passou quase 20 anos lá no Maranhão, como missionário, plantando igrejas, fazendo um trabalho lindo e maravilhoso. Os meus irmãos, Éder, Rossana, Rosiane, o Eduardo, eles chegaram no Maranhão, nasceram no Rio e foram para o Maranhão, crianças, cresceram no Maranhão. Meus irmãos, aqueles meninos, lá no Maranhão, eles não conheciam, sabe o quê? Resfriado, febre, dor de dente, dor de cabeça, dor de ouvido. O Senhor operava um milagre na vida daquela família, sabe por quê? Porque ouviram e obedeceram a voz de Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ficar doente? Não, estou falando isso. Eu estou contando uma experiência que o meu pai viveu. Hoje em dia, aqui no Rio, é desse negão que toca baixo aqui, ó, se der um vento, ele fica gripadinho. Ah, me ajuda aí, pô. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Deus é assim, irmãos, Ele é aquele que sara. Irmãos, eu tive uma crise renal. A crise renal. Quem teve crise renal aqui? Sangue de Jesus tem poder, irmãos. E no homem é pior, tá? É porque o homem é mole. O homem é frouxo. O homem, ele não aguenta uma dorzinha de dente, ele quer morrer. O homem fica gripado, se ele não for casado, ele está quebrado no meio. Aí corre para a casa da mãe. O homem é assim. E não fica de cara feia não, que eu sou homem também, eu sei o que eu estou falando.
Meu irmão, eu tive uma crise renal, o troço começou, era 3 horas da manhã, um troço andando dentro de mim, igual um alien. Eu falei assim, vou morrer. Nunca tinha sentido aquilo, vou morrer. Daniela do meu lado, já falei, vai ficar viúva novinha, meu Deus. Meu irmão, a boca enchia d'água, ânsia de vômito, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu catuquei, Daniela, ela, o que foi? Eu acho que eu estou morrendo. Ela, meu Deus, não morre não. Aí chama a vizinha, vai para o hospital e descobre que tinha uma bendita de uma pedra querendo caminhar dentro de mim. Aí eu faço os exames todinho, tudo bonitinho, aí faltava a tomografia computadorizada. Marcaram para o outro dia. Eu saio de casa, irmão, cheio de Buscopan, olha a propaganda aí, ó. E aí, quando eu pego o ônibus, eu falei assim, quando eu sento no ônibus, aquela bendita começa a querer andar de novo. Eu falei, Jesus, não deixa não, Jesus. Eu não vou aguentar essa dor de novo, não. Eu não aguento isso, não. Deixa eu pelo menos chegar no hospital, que vão me dar a injeção na veia, e essa miséria vai parar de doer. Irmãos, eu fiquei agoniado. Aí, sabe o que acontece? Eu no ônibus, o ônibus começou a subir o alto da Boa Vista. Já viu quando você pega elástico, aqueles elásticozinhos que prende dinheiro, e você estica até ele arrebentar? Irmãos, eu senti um negócio esticando aqui assim nas minhas costas, ó. Foi esticando, eu falei, isso não vai dar certo não, não vai dar certo não. Esticou, daqui a pouco fez como se tivesse arrebentado. E a dor sumiu. Aleluia, glória a Deus. Fui para o hospital, tomografia computadorizada, levei no médico, a médica olhou. O senhor expeliu alguma pedra? Eu falei, não. Tem outro lugar para sair? Não, só sai lá. Eu falei, então não sai não. Porque pelo teu exame aqui, dá para perceber uma irritação, uma inflamação que tinha uma pedra. Só que ela não está mais. E eu não expeli. Irmãos, vou te falar um negócio, sabe quanto tempo tem isso? Não foi ontem não, foi 15 anos atrás. Sabe quando eu senti essa dor de novo? Nunca mais. Sabe por quê? É Ele que sara. Agora, não é só a ferida física, existe a ferida da alma, aquela que o médico não pode sarar, aquela que o especialista não vai dar jeito, mas Jesus Cristo, Jeová Rafá, Ele pode te sarar nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você chegou aqui nessa noite e tua cabeça está 1000, sabe por quê? Porque o teu pai e o teu tio abusou de você quando criança. Ei, sare essa ferida nos pés do Senhor. Talvez, esposa, você está aqui chorando, porque seu marido é um mulherengo, te trai quase todo dia, parece uma codorna, aquele miserável. Sabe o que você faz? Para de chorar e vai no Jeová Rafá, que Ele vai sarar essa sua ferida. Você precisa ser feliz na presença do Senhor. Talvez você esteja aqui e não consegue entregar um louvor, uma adoração, porque você não consegue perdoar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, o seu vizinho. Hoje é o dia de você sair daqui sarado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu conheci uma pessoa lá no Maranhão, cidade Carutapera. Não deve ter no Google não esse negócio. Irmãos, o negócio é tenso, só ouvindo a voz de Deus para ir para um lugar daquele. Fui passar férias lá com meu pai para conhecer o campo missionário. Levei um amigo meu que na época, hoje ele é pastor, ele era seminarista, eu nem pensava em seminário, eu só gostava de música. Chegando em Carutapera, irmão, uma cidadezinha lá no interior do Maranhão. O meu pai nos leva para ir na casa de uma pessoa, irmãos, pensa num local difícil. Sabe aquelas casas de telhado de palha, de barro, que não tem uma mobília? E aí, para completar, uma senhora de quase 200 quilos, em cima de uma cama, sem movimentos nas pernas. E o marido, irmãos, eu falar para vocês, esse rapaz deve ser o Clark Kent disfarçado. Porque como é que ele ajuda essa senhora no banheiro? Ele carca assim, irmão. Uma mulher desse tamanho, sem movimento nas pernas. Irmãos, eu senti naquele dia a presença do Espírito Santo na minha vida. O que me chamou a atenção, quando nós entramos, eu, meu pai e esse meu amigo, essa senhora foi tomada de uma alegria, que eu fiquei assustado. Eu falei, como é que pode viver numa casa dessa, numa condição dessa, e essa mulher glorificar o nome do Senhor, essa mulher glorificar e exaltar e cantar louvores ao Senhor? Que loucura é essa? Irmãos, quando nós oramos, eu botei a mão nas pernas daquela mulher e falei, Senhor, essa mulher é sua serva, cura essa mulher, faz um milagre na vida dela, porque na minha mente, ela precisava de uma cura física. E nós abençoamos aquela mulher, irmãos, e fomos embora.
Passado uma semana, esse meu amigo voltou para o Rio, eu estava lá no Maranhão ainda, recebemos a notícia que essa mulher faleceu. Pirei. Falei, meu Deus, por que eu orei por ela, meu Deus? A mulher estava bem. Eu orei, a abençoada faleceu. Por que eu orei? Por que eu orei? Podia deixar ela lá, quieta. Mas sabe o que chamou a atenção, irmãos? Foi a mensagem que nós recebemos do viúvo. E aí eu fui entender o porquê que ela sorria e cantava quando nós entramos. Aquela senhora, na semana anterior, ela tinha tido um sonho. E no sonho dela, entravam 3 anjos na casa dela para visitá-la. Quando nós entramos, eu, meu pai e esse amigo, a imagem que ela viu foi a do sonho. E aquela mulher começou a glorificar o Senhor. E sabe que é a mensagem que ela mandou para o meu pai? Avisa para o pastor Lucas, que eu estou agora preparada para encontrar com o meu Senhor. Sabe o que é isso? É a cura da alma. Querido, você precisa sair daqui hoje com sua alma lavada no Senhor. É o Jeová Rafá, Ele está disposto a te sarar nessa noite. Irmão, nós não podemos sair de um culto desse do mesmo jeito que nós entramos, irmãos. Irmão, nós não podemos sair daqui e chegar lá fora chorar que está doendo. Não podemos. Nós cantamos aqui, ah, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. É maior do que a sua dor, é maior do que a sua ferida, é maior do que a sua preocupação. E a disposição dEle é de curar e sarar a sua alma. Mas tem um detalhe. O texto é claro. Que ele diz, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Porque, queridão, minha querida, vou dizer para você uma coisa. Não adianta sair daqui, colocar diante do Senhor e voltar para aquela imundície de vida lá fora, não. Não adianta sair daqui, chegar ali fora, já cair dentro da pornografia, não adianta não. Não adianta sair daqui, chegar lá fora e já ligar para o contatinho, e aí, vamos dar um rolezinho hoje? Só que você é casado, bonitão, me ajuda aí. Não adianta sair daqui, irmã, e chegar lá fora. Você viu o cabelo da Patrícia? Não tem Patrícia aqui não, né? É só um nome fictício, tá bom? Você viu o cabelo? Não tá legal não, hein? Irmã, isso não é coisa de crente não. Então não adianta. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Nós precisamos entrar num processo de santificação. É santificar os nossos olhos, o nosso coração. Meus irmãos, nós estamos adoecidos. Nós estamos adoecidos. Eu vinha conversando com a minha filha, com a Júlia, vindo para cá, falando de futebol. Irmãos, eu sou de uma época que antes de um clássico, o cara pilhava o outro. O Túlio falava assim, vou fazer o gol Rei Pelé amanhã contra o Flamengo. As flamenguistas piravam, não vai nada. Enchia o Maracanã, ele fazia gol, Rei Pelé, todo mundo saía feliz. Aí o Romário ia e falava assim, não, ali tem, todo mundo é rei, é príncipe, eu sou Deus. Aí enchia o Maracanã. Hoje em dia o cara faz gol, vai dançar, confusão. Irmãos, a gente não pode fazer mais nada. Daqui a pouco, a gente vai ter que pedir desculpa para as pessoas, ao invés de dar bom dia. Desculpa porque eu cheguei. Pô, desculpa porque eu tenho que ir embora. Não existe, meu irmão, que é isso? Eu vou falar, vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu vou abrir meu coração para vocês. Momento de confissão agora. Se você se identificar com isso, fica preocupado não. É hora de você levar o teu coração para o Jeová Rafá para ele sarar. Eu levei. Eleições, pau quebrando na rede social. Até que eu vi alguém que não tem a mesma visão política que eu tenho, ele tem todo o direito, não é problema meu, postando algo que eu não gostei. Alguém que em algum momento na caminhada eu ajudei, como corpo, como servo do Senhor. E agora eu vejo uma postagem de alguém que pega aquilo que eu acredito e joga no lixo, pisa e fala um monte de bobagem. Sabe o que veio na hora no meu coração? Quando precisar da ajuda de novo, eu vou mandar para os quintos. Vou mandar para os quintos. E vou falar em caixa alta. Confissão, irmão. Pergunto para você, esse coração está bom?
O dia que eu me peguei assim, eu fui correndo aos pés do Senhor Jeová Rafá. Falei, Senhor, sara o meu coração, que ele está doente. Eu não posso me relacionar com ninguém a partir de que eu sou. Cada um escolhe ser o que quiser. Eu preciso resplandecer a glória do Senhor. E a gente só vai fazer isso se tiver o coração sarado para a honra e glória do Senhor Jesus. É o Jeová Rafá. O quinto e último nome. Jeová Tsidkenu. Esse é mais difícil. Quase quebrei a língua. Minha retidão, justiça. Esse nós não podemos ignorar. Retidão, qualidade, característica, atributo do que é reto, integridade, lisura. Pergunto para você, nós que somos pecadores, somos retos? Somos íntegros? Se formos sinceros, de verdade, nós vamos perceber que não somos. Justiça, em conformidade com o que é direito. Alguns de nós somos bons o suficientes para exercer justiça sobre alguém? Quando eu olho esse nome, Jeová Tsidkenu, falando que ele é minha retidão, a minha justiça, sabe como é que eu entendo isso aqui? Vamos transportar para Jesus. Vamos que eu comprei na verdade, vai ter uma festa no Copacabana Palace. E tem um custo, a pulseira para você entrar. Tem um custo. E todo mundo querendo ir para a festa no Copacabana Palace, que vai ser a festa. Só que se não tiver a pulseira, que tem que pagar, você não entra. Aí eu chego para você, pego a pulseira e falo assim, a minha pulseira fala assim, então aqui, varão, está pago, é só ir. Você não tinha condições de ir, porque você não pagou pela pulseira. Mas eu estava com a pulseira paga, te dei para você ir lá para a festa. Quando eu olho para esse nome, falando que ele é minha retidão, a minha justiça, eu entendo que há aqui uma substituição. Eu que não posso ir diante de Deus, porque eu não sou justo, não sou reto. Jesus pega a minha falta de retidão, a minha falta de justiça, ele troca com a dele e fala assim, pode ir ao Pai. Eu libero você para ir. Você percebe a importância desse nome em nossas vidas? Querido, é nesse nome que nós encontramos o perdão para os nossos pecados. E não importa o pecado, o que importa é que nós vamos até ele, nós somos perdoados. O segredo do pecado é você confessar, você reconhece e confessa, e ele perdoa. Jeremias 23, 5, 6 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, como o rei que é, ele reinará, agirá com sabedoria, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será seu nome, pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. E aí em Isaías ele fala assim, ó, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. Sabe o que é isso? Isso é uma das características poderosas desse nome que está acima de todo nome, querido. Ele é perdoador, e você pode sair daqui hoje com seus pecados perdoados, você pode sair daqui hoje com sua vida transformada, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas eu quero encerrar, porque todos esses nomes que nós falamos, ele pertence a uma pessoa. E no Antigo Testamento ele era conhecido, entre outros nomes, como Jeová, naquele tetagrama que são 4 consoantes que são impronunciáveis. Y, H, W, H, é isso, né? Eu acho que era esse o tetagrama que chama. Então foi traduzido para Yahvé, Javé, Jeová. Só que todos esses nomes que resolveram todos os problemas, todos os nossos problemas, ele foi canalizado em uma pessoa. E quando a gente lê o texto de Mateus,
O anjo disse assim aos pastores, o anjo, quando apareceu para José, ele disse que o nome da criança que nasceria de Maria seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, a saber, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Querido, hoje nós estamos diante desse nome. Nós estamos aqui no momento que, segundo a proposta da campanha Esperança, você pode ter a sua vida totalmente firmada no Senhor. Como eu falei no início, você pode se esperançar, não é esperar apenas, é esperançar nesse nome, que tem todo o poder e autoridade para mudar a sua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que, desde o primeiro momento que nós entramos aqui, o Senhor tem falado aos nossos corações através dos louvores, através da ministração. Eu sei que você chegou aqui hoje, e o Espírito Santo já falou com você, porque Ele está falando nessa hora. Ele falou com cada um de nós. E você que entrou aqui hoje, talvez tenha se enquadrado em alguma situação dessa que nós falamos aqui, diante desses nomes que revelam o caráter do Senhor, e você quer ter a sua vida mudada hoje, para sempre, eu quero te fazer um convite. E o convite é simples. Eu vou convidar você, a igreja, a curvar suas cabeças. Eu vou fazer uma oração aqui. Se você foi tocado por essa palavra, se você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, desse nome que está acima de todo nome, se você quiser realmente viver algo novo na sua vida, eu quero que você ore comigo. Você entendeu a mensagem? Você que quer uma mudança de vida? Então aí baixinho, no seu lugar, ninguém precisa ouvir, vai ser você e Deus. Eu faço aqui a oração, você repete comigo assim, olha: Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra. Eu reconheço que preciso, que dependo do Senhor, pois eu quero depositar a minha esperança, a minha vida em Ti. Jesus, perdoa os meus pecados e me aceita como um servo Teu, para Te honrar, para glorificar o Teu nome, até aquele dia em que eu ouvirei em alto e bom som o vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança a terra que vos está preparada antes da fundação do mundo. Amém.